Olá, seja bem-vindo ao canal Anarco-Transhumanismo Brasil. E cara, engenharia genética é um tema muito interessante. E nesse vídeo aqui eu vou fazer uma introdução explicando o que é engenharia genética, qual é o futuro dela, o que já está sendo feito usando técnicas de engenharia genética. Então, primeiramente, tem que começar explicando o que é engenharia genética. A engenharia genética é um conjunto de técnicas capazes de manipular genes. Engloba uma diversidade de conhecimentos científicos, como os conhecimentos do campo da genética, da biologia molecular e da bioquímica. Essas técnicas tiveram sua fase de maior desenvolvimento a partir da década de 1970. Desde então, suas aplicações vêm estando presentes em diversas áreas, desde a medicina até a pecuária. Se com essa introdução você já se interessou pelo tema, eu peço por favor que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, beleza? Agora vamos falar da mais famosa e como ela funciona, que é o CRISPR. O CRISPR é a técnica de engenharia genética mais conhecida que existe. CRISPR é a abreviação de repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas. São famílias de sequências de DNA encontradas em certas bactérias. Essas sequências contêm fragmentos de DNA de vírus que já infectaram essas bactérias anteriormente. Os CRISPRs funcionam como uma memória imunológica, pois armazenam a expressão digital molecular do vírus no DNA das bactérias. Dessa forma, novas infecções podem ser detectadas e neutralizadas, resultando na imunização dessas células. O CRISPR funciona assim: uma enzima chamada Cas9 age como uma tesoura molecular e ela é usada para cotar e modificar seções de DNA associadas a uma doença ou algum ataque de vírus, ou qualquer tipo de defeito que precisa ser reparado. O RNA guia direciona essas tesouras para o local exato onde ocorreu as mudanças de DNA. Uma vez feito o corte, os mecanismos necessários são colocados em andamento para reparar o fragmento. Os CRISPR são conhecidos desde os anos 80, embora sua função exata só tenha sido descoberta na última década. Em 2015, eles foram considerados o maior avanço científico do ano, pois tornaram possível decifrar essas sequências repetitivas presentes no DNA de algumas bactérias. Graças a eles, foram feitos enormes progressos no campo da edição genética, tornando os processos mais baratos e abrindo a porta para uma ampla gama de possibilidades. Agora vamos comentar um pouco aqui sobre coisas que já fizeram e estão fazendo utilizando CRISPR. Provavelmente você deve ter ouvido falar, viralizou muito no passado, sobre os lobos cinzentos, né? Que são híbridos de lobo cinzento com DNA, genoma, que conseguiram coletar de os lobos terríveis, né? Aí fizeram ali o híbrido lobo cinzento, lobo terrível, né? Que ficou popularmente conhecido como lobo terrível, mas é um híbrido. E eles utilizaram a técnica CRISPR para fazer, né, essa junção. Então, para atingir o seu objetivo, a empresa essencialmente criou um genoma híbrido usando tecnologia CRISPR para remover certas variantes genéticas do lobo cinzento e substituí-las por características associadas aos lobos terríveis. Uma outra notícia aqui é que cientistas do MIT aprimoraram técnica de edição genética conhecida como CRISPR-Cas9. Então, em um artigo publicado na revista Nature, os cientistas mostram que a nova tecnologia pode diminuir a taxa de erro do CRISPR-Cas9 e direciona a enzima para um local diferente do alvo desejado. Nós também precisamos comentar que o CRISPR está ficando cada vez mais preciso. Então, desde 2019 e até agora, então você pega aí menos de 10 anos, o CRISPR deixou de ter uma taxa de erro, por assim dizer, de 1 a cada 7 para 1 a cada 543. Em 2019, pesquisadores do Massachusetts Instituto Tecnológico desenvolveram uma técnica mais precisa batizada de Prime Editing, e agora uma nova pesquisa publicada na revista Nature traz novos aprimoramentos. Uma nova estratégia em linhagens humanas e em camundongos, o time do MIT conseguiu diminuir a taxa de erro da Prime Editing de um erro em cada 7
para uma em cada 122 edições e posteriormente de um para cada 543, por um método de alta precisão. O CRISPR também já foi usado para criar bovinos com pelo mais curto. Então aqui diz: secção genética acelera o melhoramento de bovinos. Bezelas com pelo mais curto representam os primeiros usos da técnica CRISPR na reprodução animal. Pretendia-se induzir uma mutação genética que poderia resultar em pelos curtos, e essa característica interessava aos pesquisadores por ser visível já ao nascer, indicando se o experimento havia sido bem sucedido ou não. Esse atributo poderá também aumentar a tolerância dos bovinos ao calor em comparação com os de pele longa. E os benefícios da técnica sendo usada em bovinos é que essa característica permite a esses animais uma melhor regulação de temperatura corpórea, reduzindo o estresse causado pelo calor e umidade excessiva do ambiente tropical e subtropical aqui da América Latina. Agora vamos comentar sobre a edição genética sendo usada em humanos. A edição genética salva bebê e pode ajudar milhões, dizem cientistas. O CRISPR também já foi usado em humanos e teve bom resultado. Foi num bebê chamado KJ. O bebê nasceu com uma condição grave chamada deficiência de CPS1, um distúrbio metabólico grave. Foi utilizada uma terapia personalizada nela com apenas 6 meses de idade. Os médicos avaliam o procedimento como tendo sido administrado com segurança, e ele apresenta esperanças para o desenvolvimento do tratamento de doenças raras sem opções terapêuticas. A terapia que o bebê passou possui como objetivo corrigir sua variante específica de PSI1, que impede o corpo de processar amônia e acaba provocando uma acumulação tóxica. Ele recebeu 3 doses da terapia experimental e não teve efeitos secundários graves. Mesmo que o acompanhamento a longo prazo seja necessário, os responsáveis por ele já afirmam que os resultados iniciais são promissores e oferecem uma alternativa ao transplante de fígado, um tratamento padrão, porém mais arriscado para bebês. O CRISPR também já teve bons resultados em técnicas de reversão de surdez genética em camundongos. Camundongos que portavam alteração genética que os levaria à surdez mantiveram a audição com um experimento de edição genética. Cientistas injetaram no ouvido desses camundongos partículas de gordura ou lipídios contendo a ferramenta CRISPR com um trecho de RNA servindo como guia para encontrar a mutação causadora do defeito. E com uma única letra do DNA, a enzima Cas9 desativou apenas a cópia defeituosa do gene envolvido. Os resultados apareceram em 4 semanas, com os camundongos já mostrando sensibilidade a sons altos. Depois de 8 semanas, a sensibilidade ficou ainda maior, e os camundongos que tiveram seu material genético editado se assustavam com um barulho súbito de 120 decibéis, enquanto os camundongos que não passaram pela edição genética permaneciam sem escutar. Fazendo aqui a comparação camundongo para o humano, em 4 semanas foi como se eles já tivessem conseguido escutar uma conversa baixa. E em 8 semanas, os 120 decibéis seria correspondente ao som de uma serra elétrica ou de um show de rock, e os resultados foram promissores na busca por tratamentos para seres humanos. O que a ciência acredita que pode ser feito futuramente com o CRISPR. A mesma empresa dos lobos terríveis também tem o objetivo de ressuscitar o mamute, o dodô e o tigre da Tasmânia, que assim como os lobos terríveis, também são animais que são considerados extintos. Bioética e CRISPR. A bioética é um campo de estudo interdisciplinar que reflete sobre dilemas morais decorrentes do avanço das ciências da vida, biologia e medicina, buscando proteger a dignidade humana, animal e ambiental. Baseia-se em princípios como autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, essenciais para guiar decisões sobre temas como manipulação genética, eutanásia e pesquisa científica. Tá bom. Agora, sabendo aqui o que é bioética, a gente precisa entender o seguinte. A bioética é importante, obviamente. A gente não pode sair por aí fazendo modificações genéticas de qualquer jeito, entende? A belcrasia é importante que tenha uma certa ética, tenha uma certa moralidade na hora de fazer isso, mas nós não podemos achar que bioética é a mesma coisa de moralismo e achar que, vamos supor, alguma pessoa queira colocar a moralidade dela como um padrão da bioética e impedir qualquer modificação que possa vir a ser feita porque, sei lá,
A minha religião condena. Os meus valores condenam isso. Logo, não pode ser feito. Então, eu vejo que muita gente confunde essa questão da bioética, né? Eu vejo que muita gente confunde essa questão da bioética como um certo moralismo e uma certa trava para impedir que o avanço da ciência aconteça, entende? Eu já vi algumas pessoas reclamando disso, dizendo que bioética não é importante. É importante, é obviamente importante, a gente não pode sair por aí fazendo qualquer modificação, mas a gente tem que entender isso, né? A diferença da bioética para um falso moralismo hipócrita que venha exercer poder ali nas modificações que qualquer pessoa venha fazer no seu próprio corpo e que possa ser importante. Mas a questão é, se você gostou desse vídeo, por favor, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta o vídeo e deixe o seu comentário aí, beleza? Tamo junto, até mais. Ah, também assista esse vídeo que eu vou deixar aqui do lado aparecendo, beleza?